Roma, você já está preparado para amanhã? Preparadaço. Você já está com o seu título na mão? Preparadaço. Tá aqui, ó. E-título. Baixei o e-título. Vai levar o celular? Vou levar o celular porque... Mas não vai poder entrar Não, com é ele, permitido levar o e-título. Isso aí tudo bem. Já Eu não sabe... posso ir pra cabine de votação com o celular. Né? Mas tudo Duda, bem. Você já sabe onde você vai votar? A escola é sempre a mesma? Não, então, eu vou votar a primeira vez. Ah, você vai votar? Vou votar a primeira vez. Mas você não pesquisou ainda? Não, eu sei a escola. Uma pertinho lá da minha casa. Mas é a primeira vez que eu vou votar. Você sabe, Manuel, que... Você sabe que na minha sessão só tem velho. Mas mais velho que eu. Eu chego, juro pra você, eu chego 10 horas, os caras já estão encerrando a votação. Mas tipo quem assim, vê pensa que ele é idoso. Tipo assim, porque os caras votam muito cedo. Você mora no meu bairro? Que é igual. Os caras voltam. Uma vez eu cheguei lá, era tipo 4 horas, os caras com uma raiva de mim, assim, tipo assim, só falta você, amigão, pra encerrar o negócio. Mas vamos lá, Roma, como é que você... Estamos aí há poucas horas de começar a eleição. Como é que você viu a eleição desse ano? Cara, uma eleição, um pleito muito conturbado, cheio de dúvidas pra lá e pra cá. Povo brasileiro bem dividido, mas eu não vejo isso como algo negativo, não. Eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo. E assim, eu nunca tive, confesso pra você que tá em casa, eu já voto já há alguns anos. Eu nunca tive tão ansioso como estou para essa eleição desse domingo agora, porque tem muita coisa em jogo, gente. Tem muita coisa em jogo, não é só... A gente vai escolher quem vai ditar o rumo do país pelos próximos 4 anos. A gente tem que escolher muito direitinho, sabe por quê? Pode parecer simplista o que eu vou falar, pode parecer até piegas, mas é o seguinte, imagina que você tá num avião, né, com todo mundo dentro lá, e o piloto, você não gosta do piloto, você vai matar o piloto, não é assim não. A gente tem que, acima de tudo, torcer para que o Brasil cresça, para que o Brasil evolua, porque independente de quem tá lá em cima, na presidência ou no governo, quem tá no executivo e até mesmo no legislativo, a gente tem que pensar o seguinte, se tá bom pro Brasil, pro meu estado, tá bom pra mim, tá bom pra Duda, tá bom pro Felipe, pro Manu, pro Ventura, tá bom pra todo mundo, entendeu? Então a gente tem que pensar muito nisso. Eu já tenho, você já deve imaginar qual é o meu voto, né? Qual é o meu voto? Você já deve imaginar qual é o meu voto. Famoso 2 patinhos na lagoa. Famoso 2 patinhos na lagoa. O Alexandre vai te mandar te prender. Mas assim, perigoso. Perigoso. Mas o que eu tô muito ansioso por isso, porque a gente vai definir o que vai acontecer nos próximos 4 anos que podem ter consequências para mais e mais e mais. Sem querer fazer propaganda eleitoral aqui, a gente tem que olhar para trás um pouquinho, tá? Olha para trás, olha para 16 anos atrás, olha para 20 anos, 22 anos, vê o que aconteceu, tá? Olha para a história, vê o que aconteceu e olha para o futuro, o que pode acontecer se você repetir os mesmos erros que talvez você tenha repetido no passado. Ricardo? Interessante, porque você disse assim, dar aquela olhada no retrovisor e também olhar para o para-brisa, né? Olhar para frente, olhar para o horizonte. Mas é muito importante olhar para o retrovisor. Duda falou que vai votar pela primeira vez. Olha que emocionante. Pela primeira vez ela vai ouvir o... Primeira vez votando. Duda, cara, tem coisas que nós vimos acontecer em loco. Né? O Petrolão, o Mensalão, um pouco antes lá, como era? A Gangue dos Anões, lembra disso? Os anões do orçamento. Os anões do orçamento. Então, os caras ganharam tipo 500 não sei quantas vezes na loteria, ou seja, era uma maneira de lavar dinheiro da corrupção. Mas você, né, sendo jovem, quem fala jovem é gringe, né? Você sendo jovem, como é que você vê essa moçada, os seus amigos, que com certeza você deve ter amigos de esquerda, de direita, essa galera que não viveu essa corrupção deslavada, né, de você comprar o Congresso, né? A democracia acabou ali. Você não tinha mais a vontade, você tinha o dinheiro no bolso para votar. Só que vocês não viveram isso. Vocês não viram o quanto que isso é prejudicial. Mas o que chegou para vocês em relação a esse tema? Né? Ou chegou simplesmente que foi um governo
da picanha e da cerveja, ou foi o governo que comprou Passadina e depois teve que vender a preço de banana porque era a ruivinha lá dos Estados Unidos, lá de... Como é que chama lá o estado lá? Esqueci o nome da onde compraram, de Passadina, a ruivinha de Passadina. Como é que você percebe isso entre os seus pares? É bastante balanceado, eu diria, porque eu tive muitos colegas de esquerda, principalmente na época em que eu estava na escola. Óbvio, né? Acaba tendo essa polaridade dentro da sala de aula também. Por incrível que pareça, assim, eu não acho que tenha sido uma coincidência, mas quando eu comecei a me manifestar politicamente, todos eles cortaram contato comigo, mesmo eu não tendo cortado contato com ninguém. Assim, perdi contato com a maioria deles, porque, pelo que eu percebo, o jovem esquerdista, ele não tende a querer muito papo com quem pensa diferente, mas eu, graças a Deus, tenho feito muitas amizades que acabam pensando semelhante a mim, e eu vejo que a juventude está cada vez mais desperta, porque eu penso, se eu tive acesso à informação de todos os crimes que foram cometidos, de todo o dinheiro que foi roubado, de toda a corrupção que aconteceu, de todos os políticos que foram comprados, qualquer um pode ter acesso a essa informação também, principalmente na minha idade, que todo mundo sempre tem um celular no bolso com internet. Então, assim, existem alguns jovens que são o que eles mesmos chamam de negacionistas, né? Eles negam o passado criminoso da esquerda, eles negam o passado criminoso do PT. Eles não viveram aquilo, eles veem as pessoas que viveram explicando o que aconteceu, dizendo tudo que foi roubado, como tudo foi feito, e eles dizem não importa. Não importa, a gente vai votar nesse cara hoje em dia. Talvez justamente porque a gente não viu isso tudo. É que nem quando eu vou ver os discursos da Dilma hoje em dia. Eu era muito criança na época daqueles discursos absurdos da Dilma. Pra mim é muito difícil entender que aquela mulher conseguiu chegar na presidência, sabe? Porque eu não vivi aquilo. Então, pra mim parece uma espécie de surto coletivo. E eu acho que isso acontece muito com o pessoal da minha idade também. A gente não viveu aquilo, então a gente não tem noção do que foi sentir tudo aquilo, de acompanhar todos aqueles escândalos em tempo real. Talvez seja por isso que uma grande parte da juventude, não a maioria, mas uma grande parte, seja tão negacionista com relação aos escândalos de corrupção do PT e outros partidos de esquerda. Mas graças a Deus, Ricardo, eu percebo uma juventude cada vez mais dispersa e cada vez mais atenta para a corrupção. Felipe, a gente viu... A Duda não teve dinheiro roubado da poupança, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O confisco do Collor. Mais um governo populista e tudo mais. Mas olha que interessante. Felipe, a gente viu esse ano, apesar que, olha que interessante isso, você deve saber o quanto que em épocas de política, principalmente aí nos rincões aí do Brasil, matadores, pessoas que matam os seus desafetos políticos. A gente sempre teve isso em todas as eleições, todas elas, sempre teve a violência política. Só que esse ano, a gente teve as notícias assim, bolsonarista atira em petista. E aí daqui a pouco, né, com muito menos estardalhaço, você via mais nas redes sociais, petista degola bolsonarista no Ceará e aquela coisa toda. Você acha que esta eleição, esse ano de eleição, realmente foi mais violento no sentido de violência política ou politizaram a violência? Você entendeu? Porque qualquer tipo de violência, seja de homem contra homem, aí era o gay contra o hétero contra o gay, iam buscar qual era a preferência política daqueles elementos. Você acha que houve isso ou houve realmente um aumento da violência política? Não, certamente, na minha opinião, houve aumento da violência política, sim. Né? Mas antes gostaria de falar para o espectador de casa que amanhã é um dia muito importante, né? Amanhã a gente vai escolher quem vai ser o presidente do país pelos próximos 4 anos. É interessante lembrar, Ricardo, que no começo do processo eleitoral, quando as pesquisas todas apontavam, né, que o povo estava costeando o alambrado, procurando uma alternativa fora do Bolsonaro e fora do Lula. Estamos chegando no final do processo eleitoral e no início do processo eleitoral também, né, a polarização ficou cada vez mais acentuada, porque o Bolsonaro precisa do Lula para sobreviver e o Lula precisa do Bolsonaro para sobreviver. Né? Uma simbiose única que leva os dois a terem
a ficarem a par na frente desse processo eleitoral, né? Infelizmente, né? Temos que escolher entre Bolsonaro e o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. O que eu gostaria de falar para você deixar claro, né, que a escalada, que essa bipolarização faz escalar sim a violência, né? A gente está vendo cada vez mais diversas notícias de violência, de morte, de intolerância política, graças a esse momento atual que nós estamos vivendo, não é? Infelizmente. E graças também ao discurso que o Bolsonaro vem pregando nessa campanha do começo ao final. Discurso que o outro lado rouba, nós somos honestos, o outro lado é mau, nós somos do bem. E esse discurso da classe média, lavajatista, udenista, como gosto de falar, né? Moralista. Vamos lá, você acha que, né, os bolsonaristas só são classe média? Moralista, isso, moralista. Não, Felipe? moralista. O discurso. Não, mas você disse que é uma classe... Chegou só no classe esgotamento. média. Chegou no esgotamento. O Bolsonaro não sobe na pesquisa porque esse discurso já chegou no esgotamento. O povo quer saber se vai conseguir comer no dia seguinte. O povo está querendo saber o que vai fazer com a filha dele, com os filhos em casa, que teve um déficit de educação por 2 anos. O povo está querendo saber se o poder de compra dele realmente vai conseguir sustentar essa inflação alta, escalonada. E o discurso do Bolsonaro é só sobre corrupção, só sobre roubo. Isso já chegou no limite, pessoal. Já chegamos nesse limite, ao esgotamento desse assunto, não é? Não tem mais para onde correr. E por isso, o pessoal gosta de falar que o Lula não consegue sair de casa. O Lula não precisa sair de casa. O Lula não precisa sair de casa. O Lula está jogando parado. Ele tá jogando parado. Parado. Chamou o Lula de Romário agora. Graças a esse monotema que o Bolsonaro trouxe. Aqui nessa mesa, por exemplo, até agora, só fala de corrupção. Isso, Ricardo, respondendo a sua pergunta e finalizando aqui, porque você está querendo que eu finalize. Não, tô tranquilo. Isso Não, manda ver, isso leva a a escalada da violência, sim. A gente está se divertindo. O Brasil está mais violento, o Brasil está mais intolerante. Isso está errado, Vamos deixar o denismo para trás, esse discurso moralista para trás, esse discurso lavajatista para trás. Quer dizer que a moral é uma coisa antiga, a moral é uma coisa que não é importante? Quer dizer que a gente não pode mais querer combater a corrupção? A moral e a corrupção é uma coisa que não precisa ver. A bandeira anticorrupção é uma bandeira igual a felicidade. Todo mundo tem que ser a favor. Todo mundo tem que ser a favor de ser feliz. Todo mundo tem que ser a favor. Então por que você está criticando o Bolsonaro ter essa bandeira? A monotemia. Então vamos lá. Deixa eu perguntar então para o Emanuel. Emanuel, é interessante isso, né? Será que esse monotema surgiu porque o Bolsonaro só fala de corrupção ou porque a mídia tradicional não mostra todo o resto que ele faz, a infraestrutura, modernização dos portos, a grana que está entrando nos portos, nos aeroportos, nas ferrovias, no 5G, né? no saneamento. Saneamento, sim, tem gente que não tem onde fazer cocô. Você está entendendo? Quase 50% e ficou mais de 30, 40 anos jogando com a barriga. E quando você estava falando da hiperinflação, eu não sei o que vai acontecer, eu pensei que você estava falando da Dilma, porque a Dilma, ela conseguiu, sem guerra, conseguir que o Brasil declinasse num desespero total. Então, foi tão absurdo que ela foi impeachada. Então, Emanuel, vamos lá. Esse homem, ele vive realmente assistindo só a grande mídia, né? Tipo, Bolsonaro, você não deve nada para ninguém. Ou realmente, e tudo isso que aconteceu durante esses 4 anos, mesmo com pandemia, mesmo com guerra na Ucrânia, mesmo com a maior seca dos 90 anos, nós estamos em deflação. O único país que está crescendo no mundo é o Brasil, provavelmente vamos crescer mais do que a China, olha que interessante. É a moeda mais valorizada do mundo hoje, né? E eu não sei, as pessoas não estão vendo ou elas estão no surto coletivo, como disse a Duda? O que você acha aí, Emanuel? Olha, Ricardo, eu acho o seguinte. Primeiro, eu respeito bastante as opiniões do Felipe. Eu acho que o Felipe é um sujeito inteligentíssimo, brilhante. Eu só acho que isso é meio que Star Wars. Ele tá do lado errado da força. Tá? Começa por aí, Felipe. Até antes de começar... Isso é fascismo. Não, isso não é fascismo. Ele é o cara que a gente ama odiar, né? Se colocar... Nosso esquerdista favorito. Jorge Lucas, mas o principal fascista. Deixa o Emanuel falar, vamos lá. Aqui é um vai e volta. Eu falei, a gente estava conversando ali fora antes, até falei pro Felipe brincando, Felipe, você precisa sair da Vila Madalena, cara. Você precisa sair da Vila Madalena. O Brasil não é as regiões ricas
de Pinheiros, Vila Madalena, o Leblon. O Brasil é diferente. O que acontece que a maioria das pessoas não pensa nisso? Vou tocar rapidamente na questão do saneamento. Mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico. Você vê hoje, por exemplo, o Rodrigo Garcia, candidato a governo do estado de São Paulo, está em terceiro lugar nas pesquisas. Amanhã a gente vai saber como é que essas pesquisas se confirmam ou não. Mas por que vocês acham que isso acontece? Porque o PSDB governa o estado de São Paulo há mais de 28 anos e nós não temos a população de São Paulo 100% assistida com saneamento básico. Então, o Brasil é um país em que sobra diagnóstico, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não é feito. Por que isso não é feito? Aí você vai querer entrar no monotema. É corrupção, Felipe. É óbvio que é corrupção. Não existe a menor possibilidade de você imaginar que isso é só incompetência. 3, 4, 5 décadas só de incompetência. Não é possível que no meio do caminho não surja alguém. O que acontece no Brasil são 2 tipos de incompetência. Existe a incompetência da turma que leva o terço da obra, mas a obra sai. E existe a incompetência da turma que vai tirando percentuaizinhos da obra todo o tempo, ou que vai criando carguinhos na estatal, e aí aqueles carguinhos vão absorvendo, porque a máquina incha, porque tem que colocar um militante, tem que colocar o líder ali que leva o voto para a região, e isso destrói o orçamento. A obra não termina. Eu lembro, primeira vez que eu vim em São Paulo, eu não sou daqui, moro aqui, 2002, eu cheguei em São Paulo, achei maravilhoso, cidade linda, todo brasileiro que puder, que não é daqui, tem que vir conhecer, porque realmente mostra o que o Brasil pode ser. E tem um bairro aqui chamado Moema, que eu moro hoje, é um bairro que você se apaixona, um bairro maravilhoso, tem o maior IDH do Brasil. Me disseram que eu devia morar lá porque ia inaugurar o metrô em 1 ano, isso era 2002. O metrô foi inaugurado em 2018. Faltou dinheiro? Não. O dinheiro foi colocado todos os anos. Falta engenharia? Não. Quando você chega lá em Miami, quem fez o aeroporto foi empreiteira brasileira. Metrô de Washington foi empreiteira brasileira. Nós não tínhamos a tecnologia? Tínhamos. É questão de corrupção. Então esse tema é caro às pessoas porque no final do dia o Brasil gasta percentualmente no PIB tanto quanto países desenvolvidos em educação. Mas a educação do Brasil é uma grande porcaria. Aí você fala, as crianças passaram 2 anos. Passaram 2 anos. Escolas fechadas. Enquanto o resto do mundo estava as crianças indo para a escola, o Brasil tudo era fechado, porque os governadores, ninguém fala isso, os governadores falam, a ciência, tudo bem, a gente entende que os políticos no começo tivessem medo, não conheciam o coronavírus, procurando vacina. Mas o que aconteceu no Brasil? Com a situação de emergência, os governadores receberam dinheiro como nunca, a licitação não acontecia, o preço da gasolina num certo ponto disparou e aí o ICMS disparou, então é óbvio, tantos governos estaduais que colocaram as contas em dia. Então, Felipe, a corrupção sim é um bicho caro para o Brasil. E você falou do discurso lavajatista. De corrupção no Brasil. Não, você não falou, ninguém disse. Não, ninguém está dizendo que você falou que não existia. O que eu falei ninguém é que esse disse isso, discurso Felipe. do Bolsonaro já atingiu a margem. Não, lógico que não atingiu, Felipe. Todo Já mundo quer atingiu. saber. Todo mundo tem que falar de corrupção. 51% Tem que falar de corrupção. Desculpa, 51% das pessoas consideram o Lula culpado, mas querem tirar o Bolsonaro de qualquer forma. Isso é um outro problema, já sabiam Felipe. da corrupção. Isso é um outro detalhe, eu estou falando do monotema. O monotema. Olha, eu não acredito nesse 51%. Não, sabe além por quê? de não ser um Esse monotema. 51%. Não é um monotema. Como já deu? Todo mundo é contra a corrupção. Sabe por que que falta? bom. Sabe por que falta comida no prato? É como Giló, quase ninguém gosta. Sabe por que falta comida no prato? Corrupção. Sabe por que falta infraestrutura? Corrupção. Sabe por quê? Lógico que é corrupção. Pelo amor de Deus, como ele mesmo disse, nós temos tecnologia. Nós somos um país pobre também, gente. Temos como Por que nós somos um país pobre? País pobre não. País pobre não, Felipe, por favor. Pelo contrário. E se não sumissem com tanto dinheiro investindo em obra fora do país, não teria mais pra gente? Não. Você sabia que o Brasil gastou, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil gastou mais com infraestrutura do que a Europa Ocidental, devastada pela guerra, gastou com o Plano Marshall. O Plano Marshall reconstruiu a Europa Ocidental em infraestrutura completamente arrasada. O Brasil gastou várias vezes o Plano Marshall e a nossa infraestrutura é uma grande porcaria. E o que eu acho engraçado, Emanuel, não é isso. Sabe o que eu acho engraçado da esquerda? Que é assim, ó, ela sempre coloca a consequência e não ataca a causa. Exatamente. Porque isso é uma coisa interessante, né? Olha, ele está com fome. Tá, mas por que está com fome? Como a questão das escolas. Por que está com fome? Ah, mas o povo tem o IDH. Peraí, por que tem o IDH baixo? Então, parece que assim, vamos dar o curativo, mas não vamos curar a ferida. Então, isso é ótimo, porque você sempre tem um povo... A gente vai dar um tiro no seu peito e dar um band-aid. Não, você vai ter um povo sempre escravo do Estado. Para mim, isso é fascismo. Porque o fascismo é tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. E nada contra ou seja, isso é fascismo. Ou seja, não fazer as pessoas mudarem de vida. Como? Acabando com a corrupção, tendo lisura. Vamos lá. Romar, você acha que as pessoas, por conta... Passa isso pro Felipe. As pessoas
do jeito que estão hoje, com muito mais vontade, com uma lupa ali em cima das eleições, e eu lembro de Vera Magalhães dizendo assim, deixa com a gente agora, porque vocês acabaram a eleição, já votaram, agora deixa com a gente. Ou seja, como se o povo só servisse para votar e depois quem ia decidir eram os jornalistas, os políticos e, sei lá, e talvez os empreiteiros. Que grande pretensão. O que eu quero saber é o seguinte, com essa lupa, as pessoas agora, além de elas estarem mais ligadas na política, elas vão exigir uma lisura nessa eleição? Mas é e claro. outra, alguém saiu perdido, alguém perdeu nessa eleição? E se sim, quem é que perdeu? Não, Ricardo, hoje em dia, qualquer informação você checa aqui, cara. É isso que tá fazendo a diferença pra gente. É isso que vem fazendo a diferença nos últimos anos. Entendeu? Todo mundo hoje checa a informação aqui. Aí você assiste um jornalzão aí... Então, a imprensa tradicional, você acha que ela perdeu com essa eleição? Perdeu. Eu acho que sim. Perdeu, Ela ficou desacreditada? Perdeu e muito, sabe? Eu ia falar isso agora. Você assiste um jornalzão lá e vê a notícia. Aí o cara fala assim, pô, peraí. Parafraseando Ciro Gomes, pera lá, veja bem. Aí o cara vai lá, pesquisa, troca uma ideia com o outro, liga pra Duda, liga pro Manu, liga pro Felipe, blá, blá, blá. É isso, não é? Como é que é? Como é que faz? Opa, não é bem assim. É por isso que toda vez que o Bolsonaro sai na rua, 1 zilhão de pessoas vai atrás dele. Gente bem informada. Gente que sabe o que está acontecendo e, baseado nisso, sabe o que quer pro Brasil. É bem isso. Eu vejo que o papel da imprensa se corrompeu e muito. Isso acontece nos Estados Unidos muito. Lá, as grandes redes de TV escolhem seu candidato e vão pra briga. Isso aí é normal lá. Agora, a gente nunca tinha visto isto aqui no Brasil de maneira tão descarada como tá vendo agora. Só que, como eu disse, o cara assiste o jornalzão lá, vê a informação, vai checar, vê que não é bem assim, ele forma o pensamento dele. Isso é muito salutar, Ricardo, e cai naquilo que você acabou de falar, né? Pessoa com informação, a pessoa estudada, a pessoa que sabe das coisas, é mais difícil de dominar. Duda, é engraçado que se a gente vê como a esquerda, principalmente nos últimos anos, ela falou para o pobre de Maré de Si, ou seja, aquele que precisava receber algum tipo de auxílio, como disse muito bem o Felipe, para não morrer de fome, e falou com os bilionários, ou seja, aqueles que recebiam os bilhões e bilhões para executar as obras. E tinha uma grande parcela no meio que foi ignorada. Parece que a classe média, que é tão odiada, como disse o Felipe, né? É uma classe média que está aí ressentida e tudo mais. Então, peraí, será que essa classe média, que é desde o industrial, é desde o comerciante, do profissional liberal, daquele cara que tem a casinha lá de cachorro-quente lá, que vende a costureira, a boleira, né? A empregada doméstica, ou seja, que não está passando fome. Só que assim, gente, eu não estou passando fome. Vocês não vão olhar para mim? Vocês só... tipo assim, nós somos aqui 70, 80 milhões de pessoas e vocês não vão olhar pra gente? Quer dizer, a gente só serve para pagar imposto e tá tudo bem? Aí alguém olhou e falou, peraí, eu tô olhando para vocês agora. Será que esse resgate da bandeira, do patriotismo, não era um desejo latente de uma maioria de pessoas que não aceita receber esmola, mas quer um governo que seja atuante, sim, com o Auxílio Brasil, sim, com R$600, mas espera aí, vamos organizar, vamos parar com a corrupção para deixar a gente deixa a gente trabalhar, que a gente resolve o Brasil. E não precisa de mágica, não precisa de planos mirabolantes, é só para vocês parar de roubar e não atrapalhar que a gente continua. Você sente isso daí na rua? O melhor programa social é o emprego. Exatamente, exatamente. Adorei essa frase. Você se sentia órfão politicamente? É Que eu acho que... Como é que é? Você se sentia órfão politicamente? Eu acho que toda a população se sentia órfã, toda a classe média, a tão odiada classe média, e até o resto da população, vamos ser sinceros, até o resto da população se sentia órfão politicamente, porque a esquerda, ela tende a adotar aquela população que ela pode usar para favorecer o discurso eleitoral dela. Né? Ah, não, mas olha aqui, o Nordeste gosta da gente porque a gente dá Bolsa Família para os pobres. Aí você vai ver como é que era o Bolsa Família. Se a pessoa arranjasse um emprego, ela perdia o benefício, o que fazia com que um monte de gente com medo não arranjasse emprego para continuar recebendo benefício. Entendeu? Então, é assim, eles usam a população que eles sabem que eles vão conseguir transformar em discurso eleitoral. A
população paupérrima, né? Como é que você falou? De Marredeci, né? Pobre de Marredeci. Que vira uma síndrome de Estocolmo, né? Porque, tipo assim, eu sei que você tá me ferrando, mas eu não posso ser contra você porque eu tô refém de você. Porque eu tô refém, você me dá o prato de comida, né? Exatamente. Então, assim, a gente estava, assim, órfão de um representante político que olhasse para todo mundo. E tem sido incrível. Na última quarta-feira, dia 28, eu participei de uma motociata em Santos, junto com o presidente. Ele esteve lá, a gente andou Praia Grande, São Vicente, Santos, até a ponta da Praia de Santos. E conforme a gente ia na manifestação, a gente via pessoas com motos, sabe aquelas motos que custam 200 mil reais? Sei. E ao mesmo tempo... O Felipe tem uma. E ao mesmo tempo, conforme a gente ia passando na rua, o pessoal que era gari, o pessoal que estava trabalhando nos postos de gasolina, o pessoal que estava, tipo, cuidando de barzinho na beira da praia, parava tudo que estava fazendo para ir comemorar também. Então, é um governo que tem beneficiado e que tem agradado todas as classes sociais, porque a gente tem a ajuda sendo destinada para quem precisa dessa ajuda, os auxílios que não tornam as pessoas reféns, como é o caso do Auxílio Brasil, que não faz com que você seja obrigado a estar desempregado para receber o auxílio. E a gente também tem as pessoas da classe alta, por exemplo, que estão se beneficiando com menos burocracia, com menos impostos, com maior investimento internacional. Então tem sido um governo que tem beneficiado todo mundo. Show de bola. Felipe, seguinte, a gente viu que desde o primeiro dia que o Bolsonaro pôs o pé no Palácio da Alvorada, o governo dele foi judicializado. Tudo foi para o Supremo, inclusive a eleição. Como é que você vê isso? Eu nunca vi uma eleição tão judicializada, eu nunca vi um governo tão judicializado, onde tinha que pedir a bênção para o Supremo para até escolher a cor da bandeira, né? Porque, tipo assim, essa bandeira não é sua, essa bandeira é sua, você não pode fazer live dentro do Palácio do Alvorada, você não pode usar o 7 de setembro. Como é que você viu tudo isso daí? Não podia, todo mundo impetrando ali alguma coisa no Supremo. Esse governo foi muito judicializado. Houve ali uma invasão entre os poderes ou você acha que tudo que o Supremo fez está de acordo? Não, não está de acordo, né? Quem me conhece sabe que eu sou um crítico da judicialização da política e da politização do judiciário, né? Mas isso não é uma questão só envolvendo o governo Bolsonaro. É assim desde a Constituição de 88. Sempre há inúmeras indagações do judiciário em relação à questão política, em relação ao Poder Executivo. Eu lembro, por exemplo, né, tudo bem que vocês vão falar que o caso não se aplica, eu lembro, por exemplo, que a Dilma, na ocasião, na época antes do impeachment, ela foi impedida de nomear o ministro do governo dela, que é papel dela nomear, né? Falaram que não podia, porque não podia. Ela ia nomear o Lula, né? Mas judicialização da política, né? Então, assim, sempre teve mas isso. Ela ia... Mas sempre vamos lá. teve isso no Brasil. Ela ia nomear por competência ou Bessias vai aí, se precisar, você fala que você é da Casa Civil. A gente pode não gostar da regra, mas a regra é regra. A regra está aí para a gente cumprir, né? E tem que ser aplicada e tem que ser implementada por todo mundo, todos os governos. Finalidade, né? Felipe. Não dá para ser casuística na situação. Agora, eu queria só voltar um assunto aqui que eu acho importante, Ricardo, me permite só uma coisa? Claro. Eu fico impressionado como nós temos complexo de vira-lata, né? A gente acha que o nosso país é o único país corrupto do mundo. O Brasil não é o país mais corrupto em relação a todos os BRICS. O Brasil não é mais corrupto que a Rússia, não é mais corrupto que a China, não é mais corrupto que a França, né, saindo do BRICS, países europeus, não é mais corrupto que os Estados Unidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos um país pobre, tá? A corrupção faz parte do mundo todo, né? Esse discurso... Eu não sou a favor da corrupção, né? Eu sou contra a corrupção. A corrupção tem que ser batida. Mas o discurso de combate à corrupção é um discurso que já deu. A gente quer mais. E desculpa, Duda, eu vou discordar de você num aspecto, né? Sim, senhor. A economia do Brasil vai muito mal. Vai muito mal. Está num momento horrível da nossa história econômica, né? O nível de emprego vem caindo, realmente vem caindo. Desemprego vem caindo. O número de desemprego vem caindo. Isso é ruim? Perfeito, vem caindo. Vem despiorando. Junto com isso, a remuneração dos trabalhadores também vem caindo. Ou seja, o emprego que o governo Bolsonaro tem criado são empregos de baixa eficiência, baixa eficácia, que não porque sustenta pós-pandêmico, um crescimento.
É Isso pós-pandêmico. não é pós-pandêmico isso ou não? É pós-pandêmico. Porque Não, na mas comparado com o mundo, na desculpa, Europa, o PIB os reajustes da isolado, energia elétrica Ô, estão Ricardo, batendo o PIB 400%. O PIB isolado não significa nada. O Brasil pode crescer 3%, 4%. A Argentina, que tem uma política econômica ruim, é bom deixar isso claro, cresceu 10% ano passado. Então, assim, você tem que ver o índice de crescimento com outros fatores. Por exemplo, com a América falar de forma Latina, os isolada. nossos irmãos. Hã? Como é que foi? Brasil com os dois irmãos. Como assim? O crescimento do Brasil, o Se o crescimento PIB da isolado Argentina, não da significa Venezuela. A Argentina cresceu mais que o Brasil. Que isso? Os Quer caras apostar estão em nas TVs, hiperinflação não aposta nos 100% ao ano. Como é que pode ter Não. um crescimento com 100% Claro, ao com ano? outros, Pelo tem amor de 10%, Deus. Ricardo, 10% de crescimento ano passado. 100%. Ao ano passado, 10% dentro. de crescimento. E fechou um 10% monte de crescimento. empresa por conta do quê? Não, eu não estou falando. Esse que é meu ponto, Ricardo. Meu ponto é o seguinte: analisar o crescimento econômico e outros fatores não significa absolutamente nada. Cresceu tanto A que Argentina falta tá comida aí. no supermercado. A Como é que é isso? Argentina tá aí. Cresceu 10%. Não, E o Brasil também. Os caras o Brasil estão falta comida na mesa do trabalhador. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. 33 milhões de pessoas passando fome. Me acha essas 33 milhões. Em São Paulo, por exemplo, 33 milhões de pessoas se alguém falar em que passa insegurança fome, alimentar. é porque não consegue pegar latinha, não quer pegar latinha. Porque em São Paulo, qualquer lugar você pega latinha e come no Bom Prato por R$1,50. Defina Só que o cara não insegurança quer. alimentar, Não amigo. quer. Insegurança alimentar é Simplesmente quando assim. Defina, Você sabe que no centro de São verdade. Paulo você vê marmita jogada fora. Como é que você tem 30 milhões? Não, de verdade, é uma dúvida genuína. Defina insegurança alimentar. Você entendeu? O Brasil voltou pro mapa da fome. Sabe o que eu achei O engraçado, Brasil voltou pro Felipe? mapa da fome da ONU. Existe dois Brasis. Aquele que você vê na televisão e aquele que você vê nas ruas. Porque é muito fácil Na você rua falar... você vê como, Brasil? O Brasil vai mal pra caramba na Eu rua. não sei como. Eu não sei com quem você vê. Você tá jogando Aumentou fora eu não os sei com quem expedientes você na rua. vê. Isso que o Ricardo falou, Ó, Bom Prato. Um a dos gente- maiores programas Exatamente. E outra. da comida pro e povo, outra. você jogou fora e ele outra. agora. Em São Paulo, eu peguei um taxista outro dia e falou assim, olha, se você não ganhar dinheiro em São Paulo, vai pra Marte. Porque aqui você, até pegando lixo, você ganha dinheiro. Trabalho então, tem. como é que você pode falar que uma pessoa passa fome em São Brasil Paulo? não é São Paulo, Brasil Você entendeu? é Brasil. Não, mas você Brasil está tem dizendo vários- 30 milhões e São Paulo tem quantos? São Paulo, quem? São municípios Quantas de São pessoas Paulo? estão passando de São Paulo, fome? município? Não pode ser no estado de São Paulo. Os 30 milhões de pessoas? E está passando 30 milhões de fome? Não, eu falei que no Brasil. Então, em São Paulo, quantos Não, milhões? não sei. Eu não- Pois é, eu ninguém não- sabe. não Cata um sei, número não sei, qualquer não que sei. passa Aí é na fácil. televisão, que o Ciro fala, estamos com 120 milhões de pessoas Não, que não não, couberam. não. E aí, quando você sai na rua, você não vê isso. Estudo Porque sério. quem quer É uma trabalhar, questão. Eu acho consegue trabalhar. Eu acho engraçado o desprezo que Ó, vocês têm com a Você ciência. sabe quantas pessoas... Todo estudo não vale, nenhum estudo vale. Vai hoje na indústria, na construção civil e vê o quanto que está faltando de pedreiro, ajudante, você não precisa ter formação nenhuma, você só precisa ter 2 braços e 2 pernas e vontade de trabalhar. Está faltando ajudante, mas o cara não quer ganhar 80 conto por dia. Ele não quer ganhar. Esse é que é o problema. De Qual é o novo, problema? é O povo muito é preguiçoso? fácil você filosofar no escritório na Vila tô dando. Madalena, dentro da Paulista. Agora, quando você vai na periferia, vê quantas pessoas estão buscando balconista e não tem, estão buscando uma faxineira e não tem, estão buscando um pedreiro, um ajudante e não tem. Então, existe 2 Brasis. Aquele que é usado para dominar a população pobre, para dizer que o Brasil é América Latina, como você mesmo disse. O Brasil é um país pobre. Pobre nada. É O país pobre. é rico O pra Brasil tem renda caramba. per capita O de um país problema é que o africano. dinheiro sai pelo ralo da corrupção. Então, existem 2 Não situações. só, que isso. Um país trabalhador, cheio da grana, e do outro lado, uma pessoal que tá botando nos bolsos, como o outro lá, o Gedel, não sei quantos milhões dentro do apartamento. 53, Isso é um país eu quero pobre?